E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E antes de mais nada, eu já gostaria de pedir que você já dê um like no vídeo, porque se você for deixar para o final, é capaz de você esquecer. Então já deixe seu like agora e não se esqueça também de se inscrever no canal e também apertar o sininho para não perder nenhuma notificação, porque eu vou trazer muitos mais vídeos com temas semelhantes aos temas que eu estou abordando agora, que eu estou abordando nesse vídeo. Então não deixe de se inscrever. E qual é o tema do vídeo de hoje? Hoje eu vou explicar para você de forma simples como funcionam as ações da Bolsa de Valores. Porque isso é um tema que para a maioria das pessoas sempre foi bem fora da realidade. A maioria das pessoas não tem ainda hoje ações na Bolsa. Só que isso é uma coisa que vem se popularizando cada vez mais. Então pensando em você que talvez não entenda direito como as ações funcionam, ou você que queira mais informações sobre o assunto, eu estou gravando esse vídeo exatamente para você entender melhor o que são as ações e como elas funcionam, ok? Então vamos nessa. Primeiramente, o que são ações? Se eu for usar um linguajar chique ou mais chique e explicar para você com palavras um pouco mais rebuscadas o que é uma ação, eu poderia dizer que ações são frações do capital social de uma empresa, ou então as menores frações do capital social de uma empresa. Mas ainda pode ficar um pouco mais difícil de entender se eu falar assim. Então nesse vídeo, para que eu estruture ele melhor para você, eu gostaria de te explicar o que são ações dando um exemplo totalmente prático e ao final do vídeo você vai entender perfeitamente o que elas são e como elas funcionam. Então vamos lá, vamos dar o exemplo. Imagine que eu, Matheus, fundei uma empresa, certo? Inclusive, eu até fiz um logo dessa empresa aqui de exemplo para eu te mostrar. E nesse exemplo, o logo seria esse para uma empresa chamada JF Sports, que seria uma empresa de materiais esportivos, de artigos esportivos. Poderia ser empresa de qualquer coisa, eu escolhi uma empresa de artigos esportivos, certo? Por que JF Sports? Por causa do nome do canal, então Jornada Financeira Esportes. Lembrando que essa empresa é totalmente fictícia, tá? Ela não existe, ela foi criada somente para esse vídeo. Então, uma empresa, primeiramente, deve ser criada para que, no futuro, as ações venham a existir. Só que quando uma empresa é criada, ela não começa emitindo ações e já entrando na Bolsa de Valores para que os investidores possam colocar dinheiro nelas. Não é assim que funciona. E voltando ao nosso exemplo, eu primeiramente tive que fundar essa empresa e eu não fundei essa empresa sozinho. Eu fundei essa empresa com um sócio. E o meu sócio, como você pode ver aqui, é o meu grande amigo, o Desidério. E o que você pode perceber aqui? Que quando você funda uma empresa em sociedade com alguém, claro que isso pode ser um pouco mais complexo, mas nesse exemplo aqui, eu fundei a empresa junto com essa pessoa, então o JF Sports foi fundada por mim e pelo meu sócio, o Desidério, e cada um de nós temos 50% da empresa. Então, na fundação dessa empresa, que não está na bolsa, não está nada, a gente só fundou ela, a gente já tem uma loja aí de artigos esportivos, e a empresa é dividida 50% para cada, e quando nós vamos dividir os lucros da empresa, nós dividimos em 50% para cada um. É bem simples essa divisão. Qualquer empresa da sua cidade que tenha alguma sociedade funciona de forma parecida. Isso é um conceito muito importante que a gente vai retomar mais para frente quando eu explicar o que acontece com uma empresa depois que ela entra na Bolsa de Valores. Então você já entendeu que a empresa foi fundada por mim e pelo meu sócio, o Desidério, e que eu tenho 50% e ele tem 50% da empresa. Então, o tempo passa. Nós somos administradores muito capazes e muito competentes, com certeza. Olha para mim e para o meu amigo sócio imaginário, o Desidério. Ele com certeza é um cara muito competente, senão não teria aberto a empresa junto com ele. E nós começamos a expandir nossas operações. A empresa então começa aqui no estado de São Paulo, que é onde eu moro e onde o Desidério moraria também. E nós começamos a vender cada vez mais. A nossa loja começa a crescer, até que nós abrimos outra unidade em outra cidade, e aí a loja cresce mais, e a gente expande e abrimos unidades
por todo o estado de São Paulo. E aí nós queremos expandir e nós conseguimos expandir. Por quê? Porque nós somos administradores muito eficientes, porque as pessoas gostam da nossa loja, então nós abrimos mais lojas nos estados vizinhos. Então a gente começa a expandir para Minas Gerais e abrimos várias lojas lá. Então a gente começa a expandir para o Rio de Janeiro e a gente abre lojas lá. A gente vai para o Paraná e abre lojas lá. Vamos para o Mato Grosso do Sul e nós abrimos mais lojas lá. E aí, loja física começa a ficar muito aquém das nossas capacidades. Então a gente também abre um e-commerce e a gente pode vender os nossos artigos agora de forma online e fácil para pessoas de todo o Brasil. Enfim, já deu para entender que a empresa deu muito certo, que eu e o Desidério fundamos. Só que aí, nós temos planos de expansão. Nós queremos não apenas ficar no estado de São Paulo e nos seus vizinhos. Nós queremos expandir para além. A gente quer colocar pelo menos uma unidade da nossa loja no Brasil inteiro. E se der também muitas mais unidades, a gente quer expandir o nosso e-commerce, a gente quer fazer uma coisa realmente muito legal, muito moderna, pensando no consumidor. Mas isso custa o quê? Muito dinheiro. E a gente se depara com um dilema. O que a gente faz para conseguir tanto dinheiro para expandir? Porque se a gente expandir de forma mais orgânica, a gente vai contar apenas com os nossos próprios lucros. Então, de tudo que a gente vende, todo o lucro que realmente sobra para a gente, isso vai para o caixa da empresa e a gente teria que usar esse lucro para expandir. Mas isso é um pouco mais demorado e a gente está com certa pressa de expandir para outros lugares do país. A nossa outra opção seria tomar um empréstimo em algum banco. Só que qual que é o problema do empréstimo? É que nós temos que pagar esse empréstimo de volta com juros. E o tamanho da expansão que nós pensamos seria muito cara se a gente fosse realmente pegar um empréstimo no banco. Então, nós ficamos sabendo de uma outra opção, nós consideramos uma outra opção, que seria entrar na bolsa de valores. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que nós arrecadaríamos muito dinheiro para que nós pudéssemos expandir nossa operação e a gente não precisaria efetivamente pagar de volta igual você faz com o empréstimo. E além disso, não demoraria todo aquele tempo que leva quando você cresce de forma mais orgânica, ou seja, com os próprios lucros da empresa reinvestindo em novas unidades e em outras melhorias. Mas em contrapartida, a empresa não será mais 50% a 50%. Como eu vou demonstrar daqui a pouco, essa empresa será dividida em muitas outras partes e nós vamos ter muitos outros sócios. Não vai ser apenas nós dois. Mas nós ainda podemos manter a maior parte da empresa, então efetivamente nós seremos os donos. Portanto, depois de muito considerar, eu e o meu sócio Desidério, nós decidimos realmente entrar na Bolsa de Valores. E quando uma empresa entra na bolsa, grava esta palavra, grava esse termo, ela faz um IPO. O que seria um IPO ou IPO em português? Seria uma sigla que em inglês significa Initial Public Offering, ou seja, uma oferta pública inicial, neste caso, uma oferta de ações. Então, eu e o Desidério, nós decidimos entrar na bolsa, nós fazemos todo o processo necessário para entrar na bolsa, que eu não vou entrar em detalhes e nem vou explicar a fundo aqui como funciona, e nós ofertamos as ações da nossa companhia ao mercado. E todo mundo que comprar as ações da nossa empresa vai ter uma participação na nossa empresa, vai ser efetivamente um sócio da nossa empresa, e todo esse dinheiro das pessoas que compraram as ações diretamente da gente vai vir para o caixa da nossa empresa. Então, para demonstrar isso melhor para você, para que você visualize, nós dividimos a nossa empresa no total em 800 milhões de ações. Aí você fala, nossa, mas é muito, 800 milhões de ações? Gente, isso é completamente normal, tá? As empresas da bolsa têm realmente muitas milhões de ações. Algumas chegam até bilhões de ações em circulação. Completamente normal. No nosso caso, nós decidimos aqui dividir a nossa empresa em 800 milhões de ações. Só que, como donos, nós ainda queremos manter a maior parte da empresa. Então, nós não ofertamos todas as ações ao mercado. A gente ofertou apenas metade dessas ações ao mercado e a outra metade continua com a gente, que somos os fundadores da empresa, que somos os donos originais da empresa. Então, eu e o Desidério, nós mantemos para nós 400 milhões de ações, sendo que nós respeitamos ainda a nossa divisão
de 50 a 50. Então eu teria, no caso, como exemplo, 200 milhões de ações e o meu sócio fictício aqui, o Desidério, teria 200 milhões de ações. Só que agora nós temos só 50% da empresa juntos, eu tendo 25% e ele tendo 25%. E os outros 50%? As outras 400 milhões de ações vão pertencer a quem? Vão pertencer aos acionistas, às pessoas que compraram as ações da nossa empresa. Por que isso é interessante? Porque você percebe que no início a nossa empresa estava dividida em apenas duas partes que eram dos dois donos. Agora não. Agora a empresa é dividida em 800 milhões de partes, sendo que nós vamos ter muitos e muitos donos, sendo que eu e o Desidério mantemos a maior parte e o restante das pessoas serão também donas, pequenas donas do negócio, serão mini sócios. Então, quando você compra uma ação, igual você percebe aqui, realmente você se torna um sócio da empresa que você está comprando a ação. Você não é teórico não, você é realmente um sócio dessa empresa. Você entra na sociedade. Você percebe perfeitamente aqui nesse exemplo. E você tem direito na participação, inclusive, dos lucros dessa empresa, como eu vou explicar mais para frente. Só que aí a dinâmica continua. Já é legal você saber que você é um sócio efetivo da empresa, que você tem direito, inclusive, na participação dos lucros e que se a empresa vai bem e as ações sobem, você ganha dinheiro, e se a empresa também vai mal, você também pode perder dinheiro, existe o bônus e o ônus, né? Mas tenha em mente que o processo continua. Então nós entramos na bolsa, fizemos essa oferta pública inicial de ações e todo mundo que comprou nessa oferta, o dinheiro veio para nossa empresa. Mas exatamente quanto que nós arrecadamos? Isso compensa para uma empresa? Não compensa? Repara na próxima imagem. No caso aqui, lembra que a gente ofertou 400 milhões de ações ao mercado. Então suponhamos, e existe um processo todo de booking que é feito, aonde define-se o preço das ações a ser vendida, porque as ações têm que ser vendidas a um preço inicialmente, né? Tem que ser estipulado um preço. No nosso caso aqui, no exemplo, para facilitar a conta inclusive, nós estipulamos que cada pequena parte da nossa empresa, que é uma ação, ok? Uma ação é, como eu disse, a fração do capital social de uma empresa, mas eu posso simplificar falando que uma dessas pequenas 400 milhões de partes que você pode comprar, cada uma dessas é uma ação, ok? Então, dessas 400 milhões de ações, nós vendemos elas a R$10. Então, olha a vantagem que isso traz para a empresa que entrou na Bolsa de Valores. No caso aqui, a empresa teria arrecadado 4 bilhões de reais com esse IPO, ou seja, com essa oferta pública de ações que as pessoas compraram diretamente da gente. 4 bilhões de reais. Gente, isso é muita coisa. Daria para eu e o Desidério expandirmos as nossas operações? Daria muito. A gente conseguia abrir muita loja com isso. A gente conseguia melhorar muito, por exemplo, o nosso e-commerce com isso e tantas outras ideias que a gente pode ter. Então, sim, compensa bastante que uma empresa entre nessa, porque ela arrecada realmente muito dinheiro. E a gente poderia, se esse dinheiro for muito bem investido, crescer a empresa e muito. E é o que todos esperam quando uma empresa entra na bolsa, que a empresa invista bem esse dinheiro, que a empresa consiga crescer ainda mais, melhorar seus retornos, melhorar seus lucros. Só que, como eu disse, o processo continua. E esse processo, ele também é bastante simples. Uma vez que você, pense em você agora, compra a ação de uma empresa. Então você comprou a ação do JF Sports. E essa ação é sua e você é o sócio. Você pode vender a sua sociedade ou qualquer parte da sua sociedade. Você não precisa vender ela inteira. Você pode vender só metade, você pode vender só, enfim, 10%, o quanto você quiser. Você pode vender, se desfazer dela se você quiser, assim como também você pode comprar mais se você quiser. E agora que entra a Bolsa de Valores. Por quê? Porque essas negociações de compra e venda das ações, ou seja, dessas pequenas partes da empresa que você comprou, são feitas agora em bolsa. E hoje é tudo feito automaticamente. Você simplesmente vai lá no Home Broker, que seria o lugar online mesmo, um aplicativo online, uma tela online da sua corretora, que é onde você pode ofertar as ações e pode comprar as ações. Você vende e compra lá. Hoje tudo isso é feito até mesmo da tela do seu celular. É muito simples. Você pode simplesmente se desfazer e comprar mais ações. Só que aí esse dinheiro, quando você se desfaz das ações, vem para quem e ele vai para quem? Por quê?
Porque a empresa realmente, como você vai perceber, ela não arrecada dinheiro mais diretamente das ações após a oferta pública inicial. Quando as pessoas compram as ações e todas as ações ofertadas disponíveis já estão em circulação no mercado, os investidores podem negociar as ações entre si. E aí é que eles podem ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Então, como você pode perceber aqui nesse esqueminha, eu coloquei uma pessoa aqui, ele seria o investidor inicial que comprou as ações. Então, esse cara, ele comprou as ações no IPO, ou seja, ele comprou as ações quando a empresa inicialmente ofertou as ações ao mercado. Quando ele faz isso, você percebe pelos dois cifrões aqui, representando o dinheiro, para onde que o dinheiro está indo? Está indo, como eu já expliquei, diretamente para a empresa. A empresa está arrecadando esse dinheiro. Só que depois, essas ações que ele comprou são dele, não são da empresa, são dele. Ele é o dono, ele é o sócio. E assim como em uma empresa qualquer na sua cidade, que tenha mais de um sócio, o sócio pode vender a participação, na bolsa é a mesma coisa. Na bolsa você é um pequeno sócio e você pode vender a sua participação para outra pessoa. E aí vamos fingir que esse investidor que comprou as ações no IPO, na oferta pública inicial, por qualquer motivo, ou para embolsar algum lucro, ou porque ele não vê mais sentido no negócio, ou porque ele não quer mais fazer parte desse negócio, pode ser qualquer motivo, ele queira vender as suas ações, ou parte das suas ações. Então ele simplesmente vai lá na Bolsa de Valores. Hoje, como eu falei, pode ser feito até do seu celular através de um home broker que a sua corretora de valores oferece. Você tem que estar cadastrado numa corretora de valores para isso, mas isso é bem simples de se fazer. Ele só vai lá e ele oferta as ações. Ah, eu quero vender tantas ações a tal preço. Encontrando, e é hoje o próprio home broker que faz isso, é tudo feito automático, você não precisa de nenhum outro intermediário. Encontrando uma pessoa que queira pagar aquele valor pelas ações, a venda é automaticamente feita. E o dinheiro vai para quem? Para a pessoa que vendeu. A empresa não tem mais participação nenhuma nesse processo. As compras e vendas agora são feitas entre os investidores, sendo sócios ou não. Por exemplo, essa mulher aqui, vamos supor, ela comprou as ações dele, ela não era sócia, ela quis entrar agora. Ok, ela comprou as ações dele. Aí, se ela já fosse sócia, ela poderia estar aumentando a sua participação, comprando as ações dele também. Não há impeditivos. Podem entrar pessoas novas, podem sair pessoas que já tinham as participações, pessoas podem diminuir ou aumentar as suas participações. Basta você negociar na Bolsa de Valores. Isso é bem simples, isso é bem fácil. Mas aí você me pergunta, a que preço essas pessoas estão vendendo essas ações e como o preço é definido? Porque você com certeza já ouviu, tal ação subiu, tal ação caiu, hoje uma ação subiu tantos por cento, hoje uma ação caiu tantos por cento. Como isso é definido? E isso também é algo muito simples de se entender e eu fiz outro esqueminha para que você perceba como o preço das ações variam, como as pessoas podem ganhar ou perder dinheiro com isso. Então, para você visualizar aqui como funcionam as variações do preço. Basicamente, o preço que uma ação vale é o preço que alguém está disposto a pagar por ela. E isso, na prática, se dá como? Pelo valor da última negociação, pelo valor da última pessoa que comprou e vendeu uma ação. E isso, gente, se você pega um home broker para olhar a variação dos preços das ações, isso é muito louco. Pode mudar literalmente a cada segundo, porque são muitas pessoas negociando ações ao mesmo tempo. Então você percebe aqui que no caso ele comprou a R$10 essa ação no IPO, no nosso exemplo, e ele conseguiu vender a R$11,50. Por que ele conseguiu vender a R$11,50? Porque esta pessoa que comprou dele estava disposta a pagar R$11,50. Geralmente não acontecem variações tão bruscas de preço assim em pouco tempo, em um dia só. Geralmente leva mais tempo. Mas há exceções. Há dias que ações performam muito bem e sobem demais, e há dias também que ações performam muito mal e caem demais. Mas por que elas estão subindo e por que elas estão caindo? Porque esse é o preço que as pessoas estão dispostos a pagar por ela. Para eu ser um pouco mais específico no mecanismo, quando tem mais gente querendo comprar do que vender, o preço sobe. E quando tem mais gente querendo vender do que comprar, o preço desce. Porque se tem mais gente querendo comprar, a demanda está muito forte e as pessoas aceitam pagar preços maiores. Se tem muita gente querendo vender, a oferta está muito alta e as pessoas aceitam a vender a preços menores. É basicamente lei da oferta e demanda. Então, se esse cara
comprou a 10. E aí ele resolve vender. E a pessoa que vai comprar aceitou pagar 11,50, então a ação subiu, porque o preço da última negociação foi maior. Agora, esta pessoa aqui, depois de um tempo, ou no mesmo dia, depende, isso varia muito, ela vai querer vender sua participação. Só que esta pessoa aí de baixo, essa outra mulher que você vê aqui embaixo, ela aceitou pagar só 9,67 da ação. Isso significa que ela vendeu um preço abaixo do que ela comprou e ela vai ter um prejuízo nessa venda, seja essa venda da totalidade das ações dela ou de apenas uma parte. Isso aí eu não especifiquei, mas pode ser tanto um como o outro. Então, se ela aceita pagar 9,67 das ações, o preço da ação vai cair, o que significa que a ação caiu. A gente fala que a ação caiu. E a mesma lógica se aplica de agora em diante. Se essa outra pessoa, se esse outro cara aqui que você está vendo, comprou, aceitou pagar um valor de 10,05 das ações, e a mulher comprou a 9,67, então ela comprou 9,67 e vendeu a 10,05, a última negociação foi 10,05, quer dizer que a ação subiu de valor. E assim funciona a variação do preço das ações. É o valor da última negociação. Se a pessoa pagou mais, a ação subiu. Se a pessoa pagou menos, a ação caiu. E isso apresenta para a gente uma coisa interessante. Como o valor das ações, que elas estão valendo no momento, que a gente chama de valor de mercado, ele é baseado nas últimas negociações. Isso quer dizer que não é porque uma ação subiu que a empresa vai bem, e não é porque uma ação caiu que a empresa vai mal. Gente, são coisas diferentes. Uma empresa pode estar indo super bem, mas por qualquer fator, seja por pânico generalizado, seja porque aconteceu alguma coisa na política que as pessoas julgaram ruim, pode ser por N fatores, uma tragédia, uma catástrofe natural que deixou as pessoas com medo, as ações podem cair, mas isso não significa que há algo de errado com a empresa. Isso significa simplesmente que as pessoas estão aceitando pagar menos por aquela ação. Mas dentro da empresa nada mudou, nada. Os funcionários continuam indo, a empresa pode continuar expandindo suas operações, ninguém dentro da empresa nem sente que as ações caíram. E a mesma coisa é válida para quando as ações sobem. Não é porque o valor de uma ação está subindo que a empresa está indo bem. Ela pode estar indo terrivelmente mal, inclusive. Mas seja por alguma euforia do mercado, seja por algum momento de otimismo exacerbado, seja por alguma notícia daquela empresa que as pessoas estão confiando demais, isso pode fazer com que o valor de uma ação suba, mesmo que a empresa esteja indo mal ou não esteja indo tão bem assim. Então é muito importante a gente diferenciar isso, a gente diferenciar o valor do mercado de quanto uma empresa realmente está valendo de acordo com as suas operações reais. Portanto, se você comprar uma empresa boa, não se assuste se o preço cair, não mudou nada na empresa. E se você comprar uma empresa ruim, não fique feliz demais se uma ação subir, se a ação dela subir, porque não significa que a sua empresa mudou e agora é a 8ª maravilha do mundo. Entendido tudo isso, faltou explicar uma última parte, porque vocês se lembram bem que eu disse que você, como sócio, porque você tem ação e efetivamente você é um sócio da empresa, você também tem direito na participação dos lucros dessa empresa. E essa é uma das melhores partes, particularmente a parte que eu mais gosto, a parte dos chamados dividendos. Dividendos basicamente são distribuições de lucros que uma empresa faz com os acionistas, com os sócios. Então a empresa pega uma parte do lucro dela e ela simplesmente distribui o lucro para todas as pessoas que têm as ações. Só que antes que você se empolgue muito com isso, embora seja um mecanismo bem legal, geralmente essa distribuição não deixa os sócios milionários de uma hora para outra, porque o mais comum é que essa distribuição seja apenas alguns centavos por ação. Afinal, não se esqueça, são milhões de ações, em alguns casos até bilhões de ações que estão em circulação no mercado. Claro que, se houver algum sócio que tem alguns milhões de ações, ele vai se dar muito bem. E esses sócios existem por aí, mas não são a maioria das pessoas como eu e você. Nós geralmente somos pequenos investidores e temos pequenas partes das empresas. Mas mesmo assim, essa distribuição é muito boa e conseguem te gerar renda que não depende do seu trabalho. Então, nós poderíamos considerar que ações são ativos, ou seja, elas têm, além do potencial de valorização, de colocar dinheiro de volta no nosso bolso, que não depende do nosso trabalho.
Se você quiser entender melhor esse conceito de ativo e passivo, eu tenho outro vídeo que eu vou estar colocando aqui, no qual eu explico as vantagens de você acumular ativos e como eles podem fazer você enriquecer com o tempo. Mas para você visualizar melhor esse exemplo, preste atenção na próxima imagem. No caso aqui, pegando de novo o exemplo da empresa JF Sports, digamos que no último ano o lucro líquido anual da empresa foi 750 milhões de reais. Ou seja, o lucro que sobrou depois de a empresa ter pagado tudo que devia, ter pagado funcionários, ter pagado impostos, ter pagado absolutamente tudo. Realmente o que sobrou de tudo, lucro líquido, 750 milhões. E nós deliberamos aqui na empresa, e aí nós decidimos pagar aos acionistas 50% desse nosso lucro líquido anual em dividendos. Lembrando, gente, a periodicidade dos dividendos é a empresa que define. Se ela quiser pagar todo mês, ela paga. Se ela quiser pagar a cada 2 meses, ela paga. Pode ser a cada 3 meses, a cada 4, a cada 6, a cada ano. A empresa que vai decidir isso. Não há uma regra. No exemplo aqui, nós vamos distribuir uma vez ao ano 50% do nosso lucro líquido anual referente ao último ano, certo? Então, o valor total a ser distribuído aos acionistas seriam 375 milhões de reais. Só que não esqueça que existem 800 milhões de ações em circulação no mercado. Embora nós só ofertamos ao público aí 400 milhões, a empresa foi dividida em 800 milhões. E quando vai acontecer uma distribuição de dividendos, é o valor total das ações que conta para isso. Ou seja, eu e o Desidério, nós também vamos receber esses dividendos. E aí a gente vai receber um monte, né? Porque no exemplo aqui nós temos 200 milhões de ações cada um. Pra gente vai ser bom. Mas no final vai acabar sendo bom para todo mundo também, porque todo mundo vai receber, nem que seja um pouquinho, mas vai receber, vai ser um dinheiro extra aí que vai entrar. Então, qual que seria a conta? 375 milhões de reais, que seriam 50% do lucro líquido da empresa, dividido por 800 milhões de ações, você vai ter o valor do dividendo por ação de 0,46875 centavos. E sim, quando existe um anúncio de distribuição de dividendos, quando uma empresa faz esse anúncio, é normal que você veja números quebrados assim. Vamos arredondar aí para 47 centavos. Ou seja, dito isso, quanto um sócio pode esperar receber? Vai ter que ser o valor proporcional às ações que ele tem. Então você vai ver na próxima imagem o exemplo de quanto cada acionista fictício da nossa empresa fictícia receberia com esse valor em dividendos. Você percebe que esse nosso primeiro acionista, aquele mesmo que comprou as ações lá no IPO, ele só manteve com ele 10 ações. Seja lá quantas ele comprou, ele vendeu e só está com 10 agora. Nessa distribuição de lucro, de acordo com aquele valor que eu mostrei para vocês, ele receberia apenas R$ 4,69. Já aquela pessoa que comprou as ações dele, que a gente vê aqui, ela ficou com 100 ações. Atualmente ela tem 100 ações em carteira, seja lá quantas ela comprou e quantas ela vendeu, que eu não especifiquei, mas ela está com 100 ações agora. E o valor que ela receberia seria de R$ 46,88. Já a outra pessoa, que eu também mostrei naquele exemplo, que comprou as ações, ela já tem 1.000 ações em carteira, ela tem muito mais. Então, o valor que ela recebe é muito mais significativo. Ela recebe R$ 468,75 nessa distribuição de lucros. E você percebe que essa última pessoa, esse último cara aí, ele acumulou muitas ações da empresa. Ele foi comprando ações com o tempo até que ele conseguiu chegar a um valor de 5.000 ações. E aí ele vai receber muito mais do que um salário mínimo em ações. Ele vai receber aí R$ 2.343,75 nessa distribuição de lucros. Então você pode perceber que quanto mais ações de determinada empresa você tiver, quando essa empresa pagar dividendos, mais você vai receber. E quanto menos ações você tiver, menos você vai receber. Isso é proporcional à participação de cada um na empresa. Mas isso acontece e acontece muito. É muito comum empresas pagarem dividendos. E existem empresas na bolsa aí que são grandes pagadoras de dividendos. Inclusive são muito conhecidas por serem grandes pagadoras de dividendos aos seus acionistas. Isso é uma excelente notícia. Lembrando que os preços das ações costumam ser, sim, acessíveis dessa forma. Costumam custar bem pouco mesmo. Só que isso é um tema para um outro vídeo. Então, basicamente, é assim que funcionam as ações. Se você for parar para analisar,
elas não diferem dos pequenos negócios que existem na sua cidade, porque eles também têm sócios, eles também têm lucro, assim como qualquer empresa, eles também têm distribuição de lucros aos sócios. Se uma pessoa quer entrar na sociedade, ela tem que comprar uma parte da empresa. Se uma pessoa quer vender a sua sociedade, ela tem que procurar outra pessoa disposta a comprar. A bolsa é exatamente assim, funciona exatamente da mesma forma. A diferença é o quê? É a escala. As ações da bolsa têm uma escala muito maior, as empresas da bolsa têm uma escala muito maior, a escala da sociedade é maior, da quantidade de sócios é maior, dos lucros que ela recebe é maior, da distribuição desses lucros também é maior, mas não difere em nada do dia a dia das empresas comuns que existem aí aonde você mora. E isso é uma excelente notícia, porque isso mostra pra gente que ações não são difíceis de se entender. Então é isso. Gostou de saber como funcionam as ações? Tem alguma dúvida? Pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, seu comentário positivo, seu comentário negativo, faz parte. Não se esqueça de se inscrever no canal também depois desse vídeo. Ele foi útil para você, agregou no seu conhecimento, agregou na sua vida. Por favor, então, inscreva-se que eu vou postar mais vídeos assim. Clique no sininho para não perder nenhuma notificação do canal também. Não se esqueça também de dar uma olhadinha no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, porque nele eu também posto conteúdo sobre educação financeira, que vão ser muito úteis para a sua vida, eu tenho certeza. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo de hoje e vejo vocês na próxima. Até lá!